Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, olha só, vou te mostrar 3 formas diferentes você está utilizando o Smart Money Concept, análise SMC da forma correta, né? Executando ela da forma correta, 3 modelos diferentes operacionais, então esse vídeo vai ficar insano, deixa o dedo no like, isso aqui vai elevar o seu nível fora de série, se você prestar atenção exatamente no que eu vou te passar nesse vídeo, você vai crescer muito no mercado logo nesse início de ano, então se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar sem enrolação. Pessoal, olha só. Vamos lá, vou trazer vários exemplos gráficos aqui para vocês, totalmente mapeados dentro do treinamento Excelência Trade, que é o meu treinamento onde a gente faz um trabalho de teoria e prática todos os dias, né? Então tudo que eu estou fazendo eu compartilho lá com o time, com antecedência para a gente realmente ir fazendo um trabalho prático e passar experiência para todo o time, né? Então vou mostrar para vocês operações todas mapeadas com antecedência lá dentro e vou mostrar esses 3 modelos operacionais que são muito interessantes, que vai dar uma luz aí para vocês aplicar no Smart Money da forma correta, fechou? Então olha só esse material aqui para a gente começar. Pessoal, exatamente aqui tem 3 modelos diferentes, né? Aqui é o número 1, aqui é o número 2 e aqui é o número 3. Vamos lá. Esse daqui, número 1, é a captura de liquidez no BSL. BSL são esses topos muito expressivos. Sempre que você identificar um topo de mercado, qualquer, né? O preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes numa tendência de baixa, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Quando ele deixa uns topos muito expressivos, sabe? Olha só. Esse topo aqui, por exemplo, ele é um topo muito expressivo, tá vendo? Então, em cima dele tá cheio de liquidez. E a gente chama ele de Buy Side Liquidity, que é o BSL. Você não precisa ficar gravando esses nomes, você não precisa necessariamente saber essas siglas, você só precisa saber o que fazer e quando fazer, e é exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, deixa o dedo no like e bora continuar aqui. Olha só. Pessoal, em cima dessa região tá cheio de liquidez, então o BSL, a gente sabe que em cima dele tem muita liquidez. E quando a gente descobre uma região no gráfico que tem muita liquidez, a gente sabe que quando o preço estiver lá, novamente, quando o preço visitar aquela região, ele vai estar limpando liquidez. E quando o preço está limpando, né, capturando liquidez, a gente pode ter boas configurações, boas oportunidades de trade, inclusive as melhores oportunidades, elas se dão em posição de captura de liquidez. Então, por exemplo, aqui nesse desenho que eu acabei de fazer, eu vou ilustrar aqui, vou trazer os exemplos práticos e tudo mais, mas esse desenho que eu fiz aqui ficou bem interessante. Aqui em cima é um BSL, tá vendo? É um topo muito expressivo. Quando o preço vier aqui, ó, e fizer isso aqui, olha o que ele está fazendo. Ele está visitando a parte superior. Então, isso daqui está limpando a liquidez daqui, né? Então, aqui a gente está tendo a captura da liquidez, que é exatamente essa liquidez em cima desse topo aqui muito expressivo, beleza? E aí a gente pode ter a configuração de alguma oportunidade de trade que se alinhe a essa captura de liquidez. E eu vou explicar isso para vocês agora. Então aqui, por exemplo, é isso aqui, ó, o topo muito expressivo, inclusive o preço vem fazendo um movimento de baixa, ele quebra um fundo significativo. Quando a gente tem esse movimento, isso aqui é um potencial choque. Isso aqui é um potencial mudança de caráter, né? Que é aquele CHOCH, não é isso? Então a gente tem aqui exatamente isso ocorrendo. O que acontece? Muita gente vai esperar o preço subir aqui em cima, fazer um movimento como esse, ó, e vai vender aqui, acreditando num movimento como esse para baixo. Porque o preço fez essa movimentação de baixa, perdeu esse fundo significativo, então está esperando um teste para vender e surfar o movimento. Então, quando o preço começar a subir aqui, vai todo mundo vender, inclusive operadores do Smart Money Concept que estão visualizando exatamente isso que eu estou pontuando, e eu sempre trabalho em cima do erro dos participantes. Eu sempre trabalho quando a maioria dos traders estão sendo estopados, seja traders que estão utilizando conceitos de varejo normal, né, que é o que a gente gosta de estar visualizando sempre para operar contra eles, né, aqui dentro do Smart Money, mas também em cima de pessoas que estão utilizando o Smart Money de forma básica, de forma simples ou de forma muito purista. Se você está usando o Smart Money de forma muito purista, você vai vender aqui. E seu stop vai vir aqui para cima. Muita gente vai fazer isso. Consequentemente, quando o preço faz isso aqui, ó, bum, ele limpa muito stop loss, ele limpa muita liquidez. E aí sim que a gente aqui do Peixe Grande, né, do canal do Peixe Grande, ou então lá do meu Instagram, que é o pedro.mendon_, né, que sou eu no caso, ou então o time do Excelência Trade, que é o meu treinamento. Então a gente opera sempre nesse ponto, exatamente agora que a gente está montando posições, por isso que os alunos vêm tendo tantos resultados, e hoje de fato o treinamento Excelência Trade é o que tem o índice de maior consistência no mercado, e é o que vem gerando maior resultado, é o maior treinamento do Brasil hoje, né? Então isso é muito interessante de estar visualizando, um dos maiores, com certeza. Então olha só, vamos lá. E aí o que seria uma oportunidade que se alinhe à captura de liquidez? Pessoal, vamos lá. Então se o preço vem aqui em cima e não respeita, né? Ele visita essa zona e vai estar limpando liquidez, só que só o fato dele estar aqui em cima,
Só o fato dele estar aqui em cima, ele está limpando liquidez, mas não necessariamente é uma venda. Não necessariamente você tem uma oportunidade de trade ali. Para você ter uma oportunidade de trade, no caso de venda, nesse caso, você precisa de uma configuração que se alinhe à captura da liquidez. Você precisa de contexto. E o que é contexto? Contexto é você focar no momento presente e alinhar com o que vem acontecendo. Contexto é exatamente isso. Focar no momento presente e alinhar com o que vem acontecendo. Então vamos supor que lá no momento presente a gente tem o preço em posição de captura de liquidez, que é exatamente aqui. É uma posição de captura de liquidez que está em cima dessa zona. Então a gente está tendo aqui uma configuração de uma microestrutura, pode ser outra coisa, pode ser uma simples mudança de caráter, já é maravilhoso, é muito bom, gera uma linda oportunidade de trade. Aqui eu coloco o preço andando um pouquinho de lado, criando um pouquinho mais de liquidez em cima, liquidez embaixo, tá vendo? Porque vem nivelando os topos, sempre que o preço nivela topos, ele cria liquidez em cima, sempre que ele nivela fundos, ele cria liquidez embaixo, e esse movimento vem aqui em cima, ó, limpa a liquidez de cima, quebra para baixo com intenção, e aí sim aqui ó, ele faz a mudança de caráter, tá vendo? Nesse ponto ele faz o choque, e aí esse choque ele vem no teste e gera um trade. Por que esse choque é melhor do que esse daqui? Por que aqui a gente não quis entrar e aqui a gente vai entrar? Contexto. Contexto. Esse daqui não teve nenhuma captura de liquidez ainda, isso aqui foi avulso no gráfico. Não teve nenhuma indução, não teve nenhuma manipulação, tá tudo muito normal. E às vezes o mercado até segue um cenário normal assim, mas normalmente não é o que a gente vê. Normalmente ele falha essas configurações. Normalmente ele gosta de induzir. E como que ele induz? Configurando coisas, né? Desenvolvendo padrões. O mercado ele desenvolve padrões altamente conhecidos muitas das vezes, ou então até alguns como esse, mudança de caráter, enfim. Pode ser triângulos, padrões gráficos, ou enfim, várias coisas, né, que o mercado vai desenvolvendo, que muita gente conhece, suporte, resistência, tudo é indução potencialmente. Quando o mercado desenvolve aquilo, muita gente monta trade, igual aqui, ó, quebrou o fundo, muita gente monta vendas aqui, enche de stop loss em cima. Então, a chance de limpar esses stop loss e aí sim gerar uma boa configuração é muito grande. Então, quando você trabalha sempre após a indução, você sabe exatamente quando fazer alguma coisa e quando não fazer. Por exemplo, aqui quebrou esse fundo, fez esse movimento de baixo, por que você não vende aqui? Porque não teve nenhuma indução ainda. Agora, se lá para trás teve uma grande indução e isso aqui é uma mudança de caráter após a indução, após a captura de liquidez, aí beleza. Aí não tem jeito, aí você tem que vender aqui porque faz todo sentido. Agora, se não, se isso aqui foi do nada ele quebrou esse fundo, cara, a chance do preço vir aqui em cima e isso tudo ser uma indução é muito grande. E aí sim, lá em cima, quando ele faz uma oportunidade de trade, aqui eu trago, igual eu falei, ele é lateral para depois desenvolver, mas pode ser só uma mudança de caráter. Então aqui é o primeiro ponto. O segundo, confirmation entry, né? Então aqui a gente tem um order block de HTF, um order block de tempo gráfico maior. Ele vem lá no tempo gráfico menor, desenvolve uma microestrutura, ou pode ser uma bold, uma mudança de caráter também. Vai ser uma confirmação de entrada para você surfar o movimento. E o 3 é exatamente uma zona de order block, o preço criando liquidez, né? Como que ele cria liquidez? Formando um nível de suporte. Perceba que isso aqui não tem a ver com o Wyckoff, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é simplesmente um nível de suporte, são fundos nivelados, tá? Fundos nivelados antes de chegar no order block. Então ele cria essa piscina de liquidez, quando ele chega aqui você pode estar aproveitando, surfando o movimento, porque valida uma entrada no order block. Então vou mostrar isso tudo no gráfico, vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá, olha só. Então puxando aqui no gráfico, o que a gente pode estar visualizando nesse movimento, né? O TradeView hoje ele está totalmente agarrado, tá vendo? Ele está demorando aqui para carregar, normal. Vou puxar para vocês um cenário aqui no GBP/USD, que a gente pode estar mapeando, e foi essa venda linda, inclusive, aqui em cima, olha só. Lá de cima, a gente tem essa venda nesse movimento de preço. Tudo isso aqui está em posição de captura de liquidez, exatamente nesse ponto. Então lá atrás a gente tem aquele topo muito expressivo, tá cheio de liquidez aqui em cima, igual eu mostrei para vocês. Então a gente pode tirar o zoom aqui, inclusive, e olha só. Esse topo é um topo extremamente expressivo. Aqui em cima está cheio de stop loss, cheio de liquidez. E aqui na frente a gente está tendo o preço visitando essa região. Esse topo aqui também é um topo muito expressivo. Tá vendo? Então aqui em cima também tem muita liquidez, com certeza. Agora, a questão é o seguinte. O que o preço fez quando ele estava em posição de captura de liquidez? Porque se ele não gera uma configuração que se alinhe, que gere uma boa oportunidade, não faz sentido. Ou seja, olha aqui. Esse movimento de alta visitou aqui em cima desse topo, mas só passou reto, tá vendo? Foi direto. Não gerou nenhuma configuração de venda aqui que se alinhasse com a captura de liquidez. Cadê o contexto? O contexto é o momento presente alinhado com o que vem acontecendo. E o momento presente mostra um movimento forte sem configuração de venda. E o que vem acontecendo é a captura de liquidez. Então a gente não tem configuração de venda aqui. Agora, em cima desse topo, que inclusive é até mais expressivo, tem mais liquidez
Ainda aqui em cima, a gente tem a configuração. Então, eu vou jogar ali no zoom para vocês visualizarem qual seria essa configuração pós-captura de liquidez, em posição de captura de liquidez, que é o contexto. Então, ó, o momento presente é essa configuração, que é uma mudança de caráter, né? Aquele CH ou ACH, o choque da análise SMC, que é uma configuração muito boa quando está dentro de contexto. Quando ela aparece em qualquer lugar no gráfico, a chance dela falhar é muito grande. Agora, quando ela está bem posicionada, é muito bem, igual eu mostrei para vocês ali no material agora. Então, a gente tem esse movimento de baixa, tá vendo? Que quebra esse fundo expressivo. Então isso aqui é a mudança de caráter, e aí inclusive ele até andou um pouco de lado antes aqui, tá vendo? Fez essa linha de tendência, esse movimento limpou liquidez em cima dessa linha de tendência, isso aqui é uma microestrutura inclusive, mas o mais importante aqui é de fato a mudança de caráter e a intenção em preços mais baixos. Olha só esse movimento de baixa, como ele demonstra interesse em preços mais baixos, ele quebra fundos significativos. O ponto de entrada para esse movimento é exatamente nesse order block aqui, ó, esse candle verde no meio do movimento de baixa. É um bloco de ponto de entrada, stop acima dos topos, para você surfar um movimento dessa forma assim, ó. Coloca o stop lá em cima, para você surfar uma movimentação de baixa como essa. Então você percebe que ali a gente tem uma mudança de caráter trazendo essa oportunidade de trade. Mas não é qualquer mudança de caráter, é uma mudança de caráter dentro de contexto, porque contexto é o momento presente, alinhado com o que vem acontecendo, que é aquela baita liquidez. Então isso aqui está numa posição muito favorável para que qualquer configuração de venda estando por aqui, ó, nessa zona, faz todo sentido, porque está em posição de captura de liquidez. Então eu posso até mostrar para vocês isso aqui sendo mapeado lá dentro do time do Excelência Trade. Olha só que bacana, bastante liquidez. Fora isso, aquele topo lá em cima seria um movimento como esse, né? Então a gente tem liquidez aqui em cima. Se ele desenvolve uma mudança de caráter lá em cima, fica bom. Porque o contexto para mudança de caráter é essencial para ela funcionar. Então, tá vendo? Exatamente como a gente pontuou ali, foi isso que ele fez, isso com antecedência, a gente estava observando nesse dia aqui, nesse ativo. Então a gente está sempre operando, né? O mini índice, mini dólar, aqui o Forex, no caso esse aqui é o GBP/USD, mercado de criptomoedas com certeza também. Então todos os ativos a gente está sempre de olho e tudo que eu estou fazendo eu vou mandando lá. Então aqui seria essa configuração, inclusive está dando mais continuidade aqui na baixa. E aí a gente tem aquele primeiro modelo que eu mostrei para vocês. E aí o segundo modelo, que é o de confirmação, olha só, a gente também tem aqui no EURUSD no caso. Então vou puxar aqui o EURUSD para vocês darem uma visualizada. E olha só que bacana, a gente pode puxar ele lá no 4 horas, que é um order block que a gente já estava visualizando há bastante tempo aqui. Blocos de tempo gráfico maior como esse, né? Esse bloco do 4 horas, por exemplo, que é esse aqui, ó, esse candle verde, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Esse candle verde para cima, tá vendo? Candle cheio para cima e do nada o preço cai para baixo. Isso aqui a gente chama até de order block buy to sell, né? Isso aqui é um tipo de order block bem específico, é o buy to sell, quando o preço impulsiona para cima, buy, e sell, que é quando ele cai forte. Então a gente tem aqui inclusive um bloco engolfado, que é uma característica muito boa. A gente tem uma ineficiência. Onde que está a ineficiência aqui? Olha só, a ineficiência é exatamente o que eu vou marcar agora. A gente tem pavio nesse candle posterior, a gente tem pavio no candle anterior, que é o candle verde, e a gente tem esse deslocamento forte, que é esse candle de venda preto, tá vendo? Esse buraco aqui a gente chama de ineficiência. Todo order block de qualidade precisa ter esse buraco, então aqui a gente tem um order block forte. E aí a gente marca ele, é um HTF, que é um High Time Frame, é um bloco de tempo gráfico maior. E lembrando, pessoal, esse tipo de nomenclatura, igual eu falei, é só para quem quer mesmo, porque o mais importante não é você saber isso, é você saber o que fazer e quando fazer, é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Então estou no gráfico de 4 horas e encontrei aquele HTF. Olha só quando a gente vai chegando perto, o que a gente encontra? Topos nivelados, né? Então aqui está cheio de liquidez, que aí entra até um pouco na configuração do 3 aqui também, ó, que é o preço criando liquidez antes de mitigar o order block, tá vendo? Então aqui, esse exemplo tem um pouco do 2 e um pouco do 3 aqui, que são duas configurações diferentes, mas muito parecidas. Então aqui no 4 horas a gente tem essas aproximações, cria uma piscina de liquidez entre essa indução aqui, que é essa resistência, e a zona de oferta institucional. Então muita gente é induzida a vender aqui nessa resistência, acreditando que o preço vai ficar martelando aqui nessa resistência, vai ficar respeitando, né? E aí o pessoal vende aqui, coloca o stop loss acima, esse movimento limpa toda a liquidez, mitiga o bloco e desencadeia o movimento. Mas a gente tem uma confirmação aqui dentro. Então vou jogar lá no 15 minutos para a gente encontrar essa confirmação, e ela está sendo muito bem desenvolvida exatamente nesse ponto, olha só. Então aqui, ó, a gente tem o desenvolvimento de uma estrutura com uma grande mudança de caráter. Olha aqui, esse fundo foi quebrado por meio desse movimento de baixa, ó. Olha que movimento bacana, isso aqui também foi mapeado com antecedência em vídeo ali dentro do treinamento, só não vou trazer para vocês, já trouxe isso lá no grupo do Telegram, né, para mostrar para o pessoal. A gente tem um grupo gratuito, o link está aí na descrição do Telegram, eu estou sempre mandando vários conteúdos por lá, eu mostrei esse desenvolvimento para o pessoal por lá, apesar de que todos esses
todos esses estudos, né, com antecedência feito dentro do treinamento Excelência Trade, que é um grupo exclusivo que faz parte do treinamento, que é a parte prática do treinamento, né? Então aqui a gente tem exatamente a perda do fundo nesse movimento de baixa forte, o preço volta no teste no order block, lá nos 5 minutos a gente tem um bloquinho aqui, tá? Então a gente pode até voltar, até colocar lá no 5 para vocês visualizarem qual que seria o order block. Então isso tudo aqui seria um bloco, ó, exatamente aqui. Então aqui é a nossa zona de order block, aqui seria o seu ponto de entrada, exatamente aqui no order block, para você surfar esse movimento todo de baixo que o preço está fazendo gigantesco, né? Então é toda essa queda desde lá de cima. Se a gente for ver, é um movimento de 170 pontos. Então isso aqui seria uma confirmação. A mudança de caráter dentro daquela zona de HTF, então dentro de contexto completamente, inclusive limpando liquidez em cima daqueles topos nivelados que a gente visualizou lá para trás no macro também. Então a gente pode puxar aqui no momento atual, no gráfico do índice, por exemplo, o time surfou uma movimentação aqui agora, olha só que bacana. Vou voltar aqui no dia de hoje, a gente pode puxar aqui no mini índice, olha lá, olha só o time surfando, o Neto, o Hendrick surfando a movimentação, que foi exatamente esse trade aqui, olha que bacana. Então aqui a gente tem muita liquidez em cima de um topo muito expressivo, tá vendo? Olha a força desse movimento de baixa. Muita gente acha que esse topo vai respeitar. O preço vem subindo aqui nessa tendência de baixa que o pregão veio desenvolvendo. Cara, muita gente vem vendendo aqui, ó, nessa zona que eu estou marcando. O pessoal está vendendo. E os stop loss ficam onde? Aqui em cima. Né? Inclusive tem até uma resistênciazinha aqui. Ó. O pessoal gosta disso, gosta de vender. Né? A grande massa vende antes do preço chegar aqui em cima, esperando que vai respeitar esse topo. E vai continuar caindo. Então aqui está cheio de liquidez. O preço visita essa zona, limpa a liquidez. Olha a mudancinha de caráter sendo feita, ó. Perdeu o fundo, olha a intenção em preços mais baixos. Tem que mostrar interesse, senão a mudança de caráter não existe. Se o movimento de baixa que quebra o fundo não mostra intenção, ela não existe, não faz sentido. Então aqui a gente volta na mitigação, no teste, e aqui é o ponto de entrada para você surfar esse movimento, exatamente aqui. Então isso aqui também é um trade muito bacana que entra muito naquele do número 1 ali, né? Um exemplo igual do número 1. Agora, para a gente ir no número 3, que é exatamente esse, ó, criação de liquidez antes de mitigar o order block, é muito vantajosa também. E aí, se você tem dúvidas do bloco, eu até expliquei ali agora há pouco como funciona um order block, né? Tem que ter aquela ineficiência, tem que gerar um movimento forte, tem que quebrar a estrutura. Né? Um order block válido é exatamente esse, tá vendo? Por exemplo, aqui é um order block válido por quê? Ó, essa zona é um order block válido por quê? Esse candle verde aqui, ó. Exatamente esse candle verde antes do movimento de forte baixa. Justamente porque a gente tem uma ineficiência nesse candle, tá vendo? Ó, candle, pavio no candle posterior, pavio no candle anterior, tem esse buraco no meio, aquela ineficiência que eu mostrei. O bloco tem que ter isso. Então a gente tem isso. Esse movimento de baixa é um movimento com intenção, então tem que ter isso para o order block ser válido. Ele tem que quebrar a estrutura, por exemplo, quebrar um fundo, ou então fazer uma quebra de topo assim para ele validar esse order block aqui embaixo. Então a gente precisa disso. Aqui no caso foi a quebra desse fundo nesse movimento, então valida esse order block. O order block precisa disso, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento. E aí se eu jogo aqui, por exemplo, no SHA-USD, no ouro, também temos uma configuração que a gente mapeou antes, também tem o vídeo lá no nosso grupo que eu compartilhei pro pessoal, lá no meu Instagram também, me sigam lá no Instagram se vocês não me acompanham por lá, tá cheio de conteúdo insano por lá, então eu mostro isso lá mais em tempo real, né? Isso aqui também a gente mapeou com antecedência, o time surfou essa movimentação de preço, foi bem bacana. Então, cara, você tem que parar de se limitar, né? Limitar o seu potencial. Você pode crescer muito mais do que você espera, você pode chegar mais longe do que você imagina, só que você precisa entender a realidade do mercado. Você precisa entender como o day trade de fato funciona. Eu nem estou falando da ação institucional, eu nem estou falando de smart money, utilize isso. Não estou nem falando disso, estou falando de como o day trade em si funciona de fato. Como funciona o risco, como funciona toda a forma de se pegar as operações e agir ali diariamente com o mercado. Esse entendimento da realidade do day trade é o que faz total diferença para você conseguir aplicar a técnica da forma correta, desde que essa técnica seja uma técnica com a matemática positiva, desde que seja uma técnica que realmente funciona de forma consistente. Isso tudo são coisas que precisa ter. Você tem que ter um plano, você tem que ter tudo isso, tem que saber o que fazer e quando fazer e seguir isso à risca, né, com disciplina. Então, você precisa entender a realidade do mercado, né? Pare de se limitar, coloque isso em mente. Muita gente fica se limitando, né, segurando o seu potencial. Isso é terrível. Então, olha só como que o preço nivela topos aqui nesse ponto. A gente pode puxar até lá no 15 minutos, numa hora, se não me engano. Gráfico de 1 hora, a gente tem o order block. Ó. É esse aqui de cima.
Olha lá, esse order block a gente mapeou também com antecedência. Lá está até marcado aqui a ineficiência. Aqui também tem. Então aqui a gente tem esse candle verde aqui, nesse movimento forte, a ineficiência e tudo mais. É um movimento que lá embaixo quebrou o fundo. Então é um bloco válido. Assim como esse aqui também é válido, esse de baixo. O preço pegou nele e gerou trade. Ó. Olha lá. Pegou nele e gerou um trade. Estou no gráfico de 1 hora, né? Esse movimento de baixo aqui é um trade bom lá no 15 minutos, lá nos 5 minutos. Depois ele veio buscando para buscar o próximo. E aí sim pegou no próximo. E esse próximo ele tem muito contexto, porque é exatamente os topos nivelados, tá vendo? Então a gente tem topos nivelados, cria-se uma zona de indução, tá? Isso aqui é uma zona de indução, muita gente fica vendendo aqui, igual eu expliquei em outro exemplo ali para trás. A gente vende aqui, enche de stop loss em cima, olha o movimento forte. Explosivo para cima, manipulação pura, limpa a liquidez, induz os traders a acreditarem que vai para a lua, continuar a tendência de alta. Então muita gente entra comprado também. Quem foi estopado aqui na venda entra comprado. Aí depois o preço pega aqui na zona de oferta institucional e bum, desencadeia o movimento de baixa. Então aí ele está andando nessa movimentação e seguindo esse flow todo de baixa, que eu estou no gráfico de 15 minutos, né? É um belo de um movimento de baixa. Então isso aqui faz com que você possa entrar direto no order block. Então ali eu mostrei o Confirmation Entry. A gente buscou um order block no tempo gráfico maior, lá no 4 horas, ali no EURUSD. A gente jogou no 15 minutos e a gente encontrou uma mudança de caráter, uma microestrutura, desenvolvendo ali a confirmação dentro daquele order block macro. Isso aí é uma entrada por confirmação. Aqui eu estou mostrando uma entrada de risco, uma entrada que você pode entrar direto no order block, sem esperar confirmação em tempo gráfico menor. Mas para isso você precisa ter essa criação de liquidez antes. Para você entrar direto nesse order block aqui no 50% dele, por exemplo, ó, que seria a entrada aqui, né, para surfar o movimento exatamente dessa forma, ó, 50%, até marcado aqui, tá vendo? Para buscar os 50%, que é essa linha do meio, para você surfar esse movimento de baixo. Então, para você pegar esse trade direto aqui em cima, você precisa dessa criação antes. O preço confirma a partir dessa criação de liquidez, que não tem nada a ver com o Wyckoff, tá vendo? É só o preço criar aqui uma indução de resistência, e aí ele forma a piscina de liquidez, ele manipula e você pode entrar direto no order block. Você não necessariamente precisa esperar uma confirmação. Você pode esperar se você quiser, se for mais conservador, faz sentido, mas é a possibilidade de você entrar direto no order block. Então essas são boas configurações, bons cenários para se observar nesse tipo de movimentação de preço, né, que o mercado vem desenvolvendo. Então o dólar ele também vem gerando boas configurações, igual a gente sempre está visualizando, né? Aqui, por exemplo, você joga no gráfico de 1 minuto, olha só esse trade. Esse trade foi bem mapeado também lá dentro do treinamento. Olha só, vamos ver se a gente encontra ele aqui. Olha aí que bacana. Exatamente essa operação. Esse trade aqui foi em torno de 12 mil reais que eu fiz nesse trade. Até compartilhei lá no meu Instagram. Foi um trade bem interessante aqui no dólar, com um contexto muito forte, né? Esse tipo de contexto ele é muito bom porque ele é de alta probabilidade, né? Isso aqui que eu estou passando para vocês não é qualquer forma de utilizar o Smart Money, não é qualquer tipo de técnica. Isso aqui é o alto nível do trade, tem alta assertividade e o pessoal que conhece sabe do que eu estou falando. Tem que saber aplicar certinho. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma zona de order block, ó. O que o preço faz aqui? Nada, ele não cria nenhuma liquidez, igual eu mostrei para vocês, olha só. Tá vendo? Ele precisa criar liquidez. Ó, tem a zona de order block. Preço vindo, ele precisa fazer essa criação, ele precisa criar esse nível de resistência para aí sim buscar o bloco e desenvolver o movimento. Aí sim você pode entrar aqui nesse order block, valida a entrada no bloco. Agora, se você tem o order block, que é a mesma coisa ali do desenho, ó, esse order block, só que aqui aquele lá era um bloco de demanda, né? Aqui é um bloco de oferta. E aí ele vem chegando, cadê a criação de liquidez? Cadê a aproximação? Cadê a indução nesse movimento de mitigação? Isso aqui é um movimento de mitigação, né? Cadê a indução? Não tem. Então se a gente não tem nenhuma indução nesse movimento de mitigação, a chance do preço fazer o que ele fez aqui é muito grande, furar. Então você não entra nesse order block. Tá vendo? Por isso que tem ouro ali. Deixa o like nesse vídeo, pessoal. Porque tem ouro nesse vídeo aqui. Recomendo até que vocês assistam mais de uma vez. Eu assistiria umas 5 vezes esse vídeo porque é muito importante. Logo, a gente já está visualizando isso aqui como o quê? BSL. Topinho de BSL. Olha o topo como é que é expressivo. Olha esse topo como é que é expressivo no movimento. Chamando muita atenção. Então aqui em cima está cheio de liquidez. O preço limpa a liquidez em cima desse topo, inclusive de quem entrou no order block, porque esse movimento não tem nenhuma indução. E para entrar no order block precisa desenvolver a indução antes do preço chegar no bloco, para validar. E aí ele faz a mudancinha de caráter. Olha a intenção na mudança de caráter. Lembra que eu falei com vocês? Olha o interesse em preços mais baixos. Valida o order block, tem ineficiência nesse movimento. Valida o order block de ponto de entrada exatamente aqui. Você surfar esse movimento todo
até o fundo aqui da movimentação, que é uma baita zona de liquidez, né? Você sempre pega o trade em zona de liquidez e leva ele até a zona de liquidez. É assim, os institucionais eles montam trades em zonas de liquidez e fecham suas operações em zonas de liquidez. Então a gente age assim também, porque a gente se espelha no comportamento dos big players, é assim que funciona. Então é muito bacana, né, esse tipo de movimentação, é muito bacana esse tipo de trade. Pessoal, espero que tenha agregado aí na análise de vocês. Espero que tenha ficado claro como que você pode estar utilizando elas. Passei bem breve, bem objetivo por cada uma delas, sem trazer tantos exemplos, mas que trouxe uma clareza aí para vocês muito grande. A gente tem até uma operação aqui para trás, ó, recente no índice, que entra muito nisso também. Ó lá. Olha só esse topo. Olha que topo expressivo. Muito expressivo. Inclusive perdeu o fundo aqui, tá vendo? Isso aqui tem totalmente mapeado. Mostrei lá no meu Instagram, eu falando exatamente isso, ó. Quando o preço estava aqui, antes de perder o fundo, aliás. Eu mandei lá no Instagram e, na verdade, mostrei lá no Instagram, mas é um vídeo lá dentro do treinamento de Excelência Trade, antes do preço ocorrer, que eu estava mandando lá, que eu estava observando, e o time surfou esse movimento. Então eu falei, se ele perder esse fundo nesse movimento de baixa, ele ainda não tinha perdido. Muita gente vai entender isso aqui como uma possibilidade de mudança de caráter. Na hora que o preço chegar aqui, marquei exatamente isso aqui, eu fiz isso aqui, ó. Muita gente vai vender aqui e vai desenvolver esse movimento, né? Tá lá no meu Instagram isso. E aí realmente ele até caiu um pouco aqui, depois busca mais em cima, limpa a liquidez em cima dos topos e aí aqui em cima ele desenvolve uma criação de liquidez, faz aqui a mudança de caráter, quebra esse fundo, busca o teste exatamente aqui que a gente montou a operação para surfar esse movimento de baixa até a zona de order block, que é uma zona boa de demanda, olha a ineficiência aqui, ó, no movimento, tá vendo? Então é uma zona que o preço pode ser querer segurar de fato. Então é tudo isso nesse tipo de raciocínio, para vocês entenderem como vocês podem estar operando. Claro que existem diversas outras formas, a gente trabalha de diversas maneiras, mas isso aqui já deve ter trago uma luz muito grande para vocês do que fazer e quando fazer. Espero que tenha agregado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, vamos juntos. Entre lá no nosso grupo do Telegram, que está lotado de conteúdo por lá também. Me siga lá no Instagram também, que vocês vão gostar bastante dos conteúdos, vai agregar demais os estudos de vocês. Fechou? Vamos junto, pessoal. Valeu! Fui! Valeu!